Olá, boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos a mais uma live da Base Diálogos. Toda quinta-feira, estamos aqui, 1h da tarde. Oi, gente. Oi, Márcia. Ih, deixa eu tirar esse barulhinho. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Oi, Bebel. Já vou chamar você. Oi, Márcia. Ana, Marcela. Não tem pedidos para entrar. Deixa eu ver como faz. Mônica e a nossa convidada especial, que hoje temos uma convidada. Oi, Bebel. Oi. Boa tarde, Ana. Vou chamar a Mônica. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo jóia. Friozinho. Olá, meninas. Oi, Mônica. Oi, Mônica. Boa Deixa eu tarde. focar aqui. Bom dia! Tanto tempo, Bom hein? dia, verdade. Quinta-feira, 26 de maio. Estamos aqui em mais uma live da Base Diálogos. Toda quinta-feira a gente está aqui 1h da tarde. Opa, a doutora Tereza Mitchell entrou. Vou chamar ela. Doutora Tereza Mitchell. Falei direitinho? Falou direitinho. Tem que botar o título da live. Vou botar, pode deixar. Você quer? Aí, eu apresento a Tereza. Ué, não está aqui. Tereza, se você puder pedir... Pega aí. Será que é porque a gente não está seguindo? Mas ela está seguindo. Eu vi ela. Ela está seguindo a gente? Tá, ela está seguindo a gente. Oi, Mireza, bom dia. Marilane. Mas talvez a gente tenha que seguir ela. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Doutora Tereza Mitchell, tá aqui. Pronto. Resolvido. Acho que agora ela vai entrar. Quando eu crescer, eu quero ser esperta igual a você. Até parece. Olá. Olá, Tereza. Boa tarde. Prazer estar com vocês. Tudo bem? Nossa, obrigada por aceitar o convite. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite também. Olha só, enquanto eu vou apresentar você, Tereza, mas eu queria que você se apresentasse, tá? Mas Tudo eu vou bem. contar um pouquinho, né? Um pouquinho da nossa história. Com certeza. Para quem não nos conhece, eu queria falar primeiro um pouco da Base Diálogo e eu vou explicando para você também que projeto é esse. É um projeto onde 4 pessoas de áreas diferentes se organizaram e se associaram, se juntaram para a gente poder divulgar conhecimentos da área de finanças, da área jurídica, da área da psicologia de família e da psicologia individual, que possam ajudar pessoas que vêm atravessando o momento do ciclo vital de turbulência, tipo nascimento de filho, casamento, viuvez, envelhecimento, divórcio, que no momento é o que a gente está focando, essa questão do divórcio, mas a nossa lente vai abranger outros temas para divulgar essas informações e ajudar as pessoas que estão vivendo esse momento a atravessar isso de uma forma mais leve. A gente tem feito essas lives semanais, nós estamos preparando um curso que também nós vamos colocar, que está em andamento, para poder as pessoas terem mais acesso. E a gente traz um convidado que possa assim, estimular e abrir um pouco mais essa lente. E dentro da questão do divórcio, a gente acabou brincando com essa história da a síndrome da Mulher Maravilha, porque eu acho que não é só a mulher que se divorcia, é a mulher que trabalha e que tem filhos. E uma de nós pensou, vamos trazer uma médica, porque tem a parte da saúde física, a gente fica na saúde financeira,
jurídica, emocional, mas a gente não cuida da física. Então, eu me lembrei de você, né? Você já conhece a Bebel, que eu já iniciei a Bebel nas suas artes. Já Eu sou a sei. próxima. Que bom, será um prazer. Tereza, eu conheci a Tereza há 23 anos atrás, quando o João, meu neto, tinha uma infecção em cima de infecção, não conseguia ir para o colégio porque a boca ficava cheia de estomatite por conta do antibiótico, e aí uma cliente me falou, mas você não conhece a Tereza Mitchell? Eu falei, não. E aí, hoje em dia, toda a minha família se trata com a Tereza Mitchell, e quando eu posso, eu indico, porque eu acho que realmente é um fator de equilíbrio na minha vida. Que bom, Então, Mônica. eu queria que você falasse um pouquinho de você. Não sei se vocês querem complementar alguma coisa da minha fala. Não, eu só achei uma curiosidade, que você, quando apresentou a base, falou de 4 pessoas e não 4 mulheres. Mas é só uma curiosidade. E mencionar que a Patrícia não está aqui hoje, né? Isso, Então, isso. tem a Mônica e a Patrícia, que são da saúde mental, cada uma dentro da sua área, mais um pouco, cada uma especializada um pouco mais na família, no indivíduo. A Olivia na área do legal, a área do direito, e eu na área financeira. Vou deixar Mulheres anotado essa incríveis. observação. Vou deixar. O que será que significa esse ato falho da Mônica? Ou não sei se foi um ato falho, 4 pessoas, 4 mulheres, não sei. Vamos ver aonde vai Foi uma desenvolver a nossa distração. conversa. Foi uma distração. Gente, qual é o problema? Não somos pessoas? Somos mulheres e somos pessoas. Somos pessoas e Ora, somos somos mulheres. pessoas. Vamos falar sobre isso. Então, eu vou me apresentar, contar uma breve história, então, da minha vida como profissional médica, né? Eu sou formada há mais de 30 anos, sempre fui apaixonada pela medicina, eu acho que desde que eu me entendo como gente, e assim, aquela história que eu já sei o que você quando crescer, né? E eu me formei e fiz especialidade. A minha primeira especialidade foi oftalmologia, porque quando eu me formei, eu estava casada já com um bebê. Então, muito jovem, achei que eu teria que conciliar essa vida profissional, que é mais ou menos isso que a gente vai falar aqui, com a vida familiar, como mãe. E como eu sou assim, sempre fui uma mãe e sou ainda uma mãe muito dedicada, meus filhos me chamam de mamãe leoa, eu escolhi oftalmologia, porque era uma especialidade que eu gostava e que não demandava, assim, que eu precisasse sair de madrugada, né? Tivesse uma emergência, assim, que tivesse que deixar a família ou a criança em casa. Só que foi uma má escolha, porque ao longo do tempo, eu trabalhei alguns anos, eu percebi que eu não me sentia médica, né? A oftalmologia é uma especialidade muito automatizada, com quase todos os aparelhos são computadorizados, né? Então, você colocava o paciente lá, eu não fazia cirurgia exatamente porque tinha criança pequena, era só a parte clínica, e no computador sai o grau, sai o nível de lesão da córnea. Então, eu me senti uma técnica, né? E não uma médica. E eu sempre vi a medicina de uma forma integrada, né? Não só no aspecto físico, mas também no aspecto mental e emocional. E essa especialidade fragmenta muito o paciente, porque você olhava só os olhos, né? E suas derivações. E eu fiquei muito decepcionada, pensei em abandonar a medicina e fazer direito, meu pai era advogado. Aí um dia eu li um livro da homeopatia e me apaixonei, eu não conhecia nada da homeopatia. Aí eu falei, meu Deus, é essa medicina que eu acredito, a medicina que vê o indivíduo por inteiro, né? Com as suas peculiaridades, a sua individualidade. E aí resolvi me dedicar, fui fazer essa nova especialidade, estudei 3 anos e me formei em homeopatia.
E logo que eu me formei, que eu acabei essa especialidade, eu encontrei a homeopatia biofal, que é uma metodologia um pouquinho diferente da homeopatia clássica. E aí fiquei mais envolvida, mais apaixonada e me dediquei totalmente a essa medicina. E assim, eu hoje sou totalmente realizada. Eu acho que se eu retornasse a esse mundo novamente, eu seria homeopata e trabalharia com essa metodologia. Foi muito bom o universo, eu acho que conspirou a favor e eu sou muito agradecida por isso. Você pode explicar para a gente só um pouquinho o que é a homeopatia biofal, para quem não Sim, conhece? posso, claro. A homeopatia biofal, nós trabalhamos com medicamentos homeopáticos, que são os mesmos que qualquer homeopata trabalha, porque são da farmacopeia homeopática brasileira. A diferença é que nós trabalhamos com complexos desses medicamentos direcionados aos principais centros energéticos ou chakras, para que você tenha o equilíbrio de uma forma mais profunda e mais completa, né? Cada centro de energia desse está relacionado a um número de órgãos e sistemas. Então, os medicamentos foram escolhidos de acordo com os sintomas de cada órgão, cada sistema, e aí são feitos esses complexos em doses diferentes, que são individualizados de acordo com o grau de lesionalidade ou a necessidade de cada paciente. Essa medicação ela atua a nível do biocampo energético, né? A física quântica já comprovou que nós temos esse campo energético, que é chamado de biocampo, e ela atua ali estimulando o sistema a nível celular através de informações eletromagnéticas. O medicamento homeopático, aquele glóbulo que muita gente não acredita e pensa que é bolinha de açúcar, aquilo é só o veículo que carrega a informação eletromagnética da substância. E a estimula a nível celular para que o corpo, o sistema, se auto-organize. Na realidade, não é o medicamento que cura, ele dá um estímulo para que haja uma auto-organização. Aí, é claro, isso depende do grau de lesionalidade, se é um paciente muito grave, terminal, esse nível de recuperação, de retorno à saúde total é muito mais precário, né? Então, respeita essas individualidades. É uma medicina, por isso, baseada também na física quântica. E eu diria assim, normalmente quando a gente utiliza a alopatia, eu também sou médica, né, fiz a medicina clássica, a gente trata a nível superficial, você trata sintoma, né? Ou seja, é apenas ali superficialmente o que você está visualizando, o que o corpo está mostrando, que é o sintoma. Mas existe uma desordem mais interna, mais profunda, que precisa ser abordada. É como se a gente apagasse pequenos focos de incêndio, mas o foco principal continua lá, isso vai interiorizando, vai agravando cada vez mais. Especialmente com esses medicamentos atuais, né, da indústria farmacêutica, que são medicamentos muito potentes, né, com efeitos colaterais importantes. Hoje você vê, tem antihipertensivos com 2 substâncias. Por que 2 substâncias? Porque uma, provavelmente, é uma substância que não tem o poder de equilibrar essa pressão arterial, então se associa um outro mais forte, você fica mais sujeito a efeitos colaterais. Então, assim, é importante ter isso em mente, porque hoje eu percebo que a medicação convencional tem uma potência e efeitos colaterais muito mais deletérios, né, do que anos atrás. Eu queria aproveitar e trocar, bater uma bolinha com você, porque assim, na hora que você começou a falar, eu comecei a pensar do ponto de vista emocional, né, que o nosso propósito aqui também é exatamente, né, promover o equilíbrio.
promover os recursos, você fala de recursos do organismo, você fala do equilíbrio do organismo, da potência à sua própria saúde, a sua funcionalidade. E eu acho que o nosso objetivo, e quando a gente está falando aí dessa brincadeira da mulher, da síndrome da Mulher Maravilha, esse lugar que a mulher ficou hoje, ali já provocando a Olivia, não são as pessoas, são as mulheres, pós-separação, que é no momento onde a gente está focando, e que acha que tem que dar conta de tudo. E que, de alguma maneira, não consegue entender que esse lugar que ela está ocupando é um lugar que já foi, talvez, previsto na sociedade, na família, na solução de problemas objetivos, em não poder harmonizar o ambiente onde ela está, harmonizar a mudança que ela está, mas quase como se fossem mandatos de dar conta. E com você, mandatos de ficar curada. Né? Sim, o que é essa cura? O que é não ter sintoma? E acaba virando um grande sintoma, né? Porque a gente tem que dar conta de tudo, a gente fica um sintoma ambulante de dar conta de tudo. Exatamente. E hoje a gente sabe, aliás, eu queria parabenizar vocês pela escolha desse tema tão interessante e tão atual, né, nos tempos de hoje, que é essa síndrome da Mulher Maravilha, que é real, é verdadeiro, né? E a gente sabe hoje que a mulher, ela ocupa espaço, ela disputa espaço hoje com muitas exigências, né? Profissionais, familiares, né? Como mãe. E, assim, muitas vezes ela não encontra nem tempo para cuidar de si, né? Porque são tantas tarefas a fazer e com um certo perfeccionismo, né? Acho que isso é quase cultural, né? Vem com a criação desde da menina, né? A mulher tem que dar conta de tudo, né? Nós temos que ser realmente mulheres maravilhas, né? Mulher maravilha. Então, o dilema é esse, é encontrar o equilíbrio, né, entre esses dois mundos, né? O mundo profissional e o mundo familiar, de esposa, dona de casa, né? Isso é assim, hoje eu acho que é muito difícil. E essa exigência, esse nível de exigência, de tarefas que a mulher tomou para si, né? O que a sociedade, o que a cultura, né? A educação trouxe, né? Para todas nós, acaba nos causando problemas de saúde. Não só físico, mas também problemas emocionais e mentais, né? Hoje, assim, eu trabalho com homeopatia, que tem essa visão integrada do paciente. Eu recebo muitas mulheres com depressão, muito mais do que antes da pandemia, né? Eu acho que a pandemia até reforçou esse excesso, né? Aumentou ainda mais esse número, essa quantidade de tarefas que a mulher tem que dar conta. E são muitos casos de síndrome do pânico, ansiedade generalizada, e isso acaba causando transtornos da imunidade, doenças que têm uma conotação com a esfera emocional e mental, como fibromialgia, dores articulares em mulheres jovens, né? Candidíase de repetição. Isso tem sido assim, muito prevalente no meu consultório. Irritabilidade, intolerância é a palavra mor, aqui é o que eu mais escuto das mulheres pelo desgaste, né? A gente sabe que com a pandemia, muitas famílias perderam renda, tiveram que dispensar a funcionária, e a mulher ficou mais sobrecarregada ainda, né? Tendo que dar conta de tudo. Além desse novo modus operandi de trabalhar, que é o home office, né? Existem empresas hoje multinacionais muito grandes que todos os funcionários estão em home office. Então, isso demanda para a mulher
que ela imponha um certo limite, né? Porque sem isso, ela vai trabalhar 12 horas e vai fazer os afazeres, vai ter que fazer as coisas de casa depois de 9, 10 horas da noite, né? Sem tempo para relaxar. Isso Eu queria... Fala. Você quer falar, continuar? Não, porque eu queria Não. falar uma coisa, eu queria pensar que quando eu penso na homeopatia, eu penso muito em tratar a saúde, né? Não deixar vir a doença, em tratar naquela coisa preventiva. Eu estou tratando da minha saúde, estou tratando do meu equilíbrio, eu estou percebendo o meu corpo dar os sinais de não chegar num burnout, não chegar num estresse, não quer dizer que a gente vai conseguir todas as vezes, né? Acontece da gente não perceber, às vezes, e chegar. No outro dia mesmo, a Patrícia veio dizer, Bebel, escolhe as suas batalhas. Quando você está brigando com qualquer coisinha, claro que você está estressado de alguma maneira, né? Sem dúvida. Mas eu fico pensando que a mulher, ela ainda está... o mundo da internet... Ele cobra muito mais da mulher, tem pesquisas que mostram, ele cobra muito mais da mulher, ele é focado mais na mulher, e inclusive todo o marketing é feito em cima da figura da mulher para ela consumir mais, para ela estar mais bonita, para ela estar mais inteira, para ela não envelhecer. Então, tem uma cobrança, essa cobrança não existe em cima do homem, né? Não, então, é um nível todo um mercado direcionado para as mulheres que ainda cria mais tensão ainda. E cria todo um mercado também, né? Todo o mercado de consumo. É um nível de exigência muito elevado, né? Em cima da mulher. E ela já tem enraizada essa coisa de que ela tem que dar conta de tudo, até da beleza externa, né? Tem que dar conta da saúde por ela mesma e dessa questão estética, né? Então, ela ao mesmo tempo, ela tem que se virar em mil, né? Como faz a Mulher Maravilha. E esse é um desafio muito grande, né? As mulheres da atualidade, elas transformaram a palavra escolher em sobrepor e agregar, né? Elas agregaram mais tarefas, mais exigências, né? Do mundo para com elas e delas mesmas para consigo mesmo, né? E aí essa sobrecarga causa danos à saúde com toda certeza. Porque com a falta de tempo também, as mulheres deixam de praticar atividade física, né? Deixam de se alimentar adequadamente, ou fazem um lanche ou pulam o almoço, porque o nível de exigência do trabalho hoje, eu percebo isso, é muito maior do que antes da pandemia também, né? Então, as exigências assim de trabalho é uma sobrecarga muito grande de tempo e a nível da exigência mesmo, né? Do que E alta exigência, né? E a alta gente exigência. Passou a exigir. Agora Exato. A gente quer superar a gente tem que ser melhor do que nós éramos ontem, né? Exatamente. Tem essa coisa você sabe que eu percebo, inclusive, essa questão até da saúde, né? Das mulheres e a saúde geral. Eu tenho trabalhado muito mais no consultório, especialmente no computador, no WhatsApp, muito mais nesse pós-pandemia do que durante a pandemia e antes da pandemia. Porque as pessoas estão precisando de ajuda, assim, muito grande. Eu às vezes, se eu não tiver cuidado, eu fico até... Se eu não impor limite, vamos dizer, eu fico até meia-noite trabalhando e orientando pelo WhatsApp. Dando um suporte, né? Dando um suporte. Nós estamos vivendo um período muito difícil. Eu tenho uma amiga médica que diz, meu Deus, abriram as portas do inferno. Tá difícil. Está complicado. Tá difícil. Está especialmente complicado, né, doutora Tereza? Especialmente. Eu acho que complicado já é
sempre foi, acho que, né? Uhum, E aí, uhum. queria também te fazer uma pergunta aqui, estou lendo os comentários, várias coisas interessantes eu fui anotando. Mas eu queria, pegando esse gancho então, né, dizer, agora, sempre foi complicado, acho que a nossa condição humana, né, a nossa vida em sociedade sempre impôs muitos desafios, sempre vai impor muitos desafios, né? A mulher, apesar de estar, né, num momento especialmente difícil, acumulando Sim, sim. funções, tendo que dar conta, recebendo todo esse apelo, essa pressão, né, da cultura, e como a Bebel falou, ainda assim a gente consegue pensar que a gente está num lugar muito diferente e até muito melhor. Estamos aqui conversando sobre isso, tomamos consciência disso e estamos numa situação, né, não sei se dá para colocar assim, mas melhor do que a mulher já esteve, né, no curso da história. E aí eu Sim. me pergunto, ouvindo sua explicação sobre a homeopatia biofal, né, e tendo esse olhar, né, para o indivíduo integral, para a gente. E aí fico vendo como que somos analfabetos em relação a ler o próprio corpo, né, todas essas Uhum. manifestações do desequilíbrio, que você citou alguns exemplos, candidíase de repetição e outros sintomas, como que a gente tem Sim, pouco hábito, somos pouco educados, né, para aprender a ler o que o corpo está comunicando. Esse é um ponto um. verdade. E né, então, como a gente vai tratando dessa forma, até por uma falta de conhecimento do que esse sintoma ele está querendo me dizer, eu uso alguma medicação para cuidar do sintoma e acho que está tudo bem. Que tem a Uhum, ver uhum. também com uma filosofia nossa, que dá base de diálogos, e também de um novo paradigma do direito, que é, quando você fala, né, eu só resolvo superficialmente com determinado medicamento, né, quando a gente Isso, também, como a gente vem solucionando conflitos, que também são manifestações de uma disfuncionalidade, também é a ponta de um processo, e quando a gente exatamente. propõe o caminho do diálogo, é o caminho do diálogo para ir na base daquilo que está, né, gerando um conflito. Então, na Com verdade, a gente está certeza. falando de uma mesma filosofia. E que, Exatamente. só para terminar, e aí eu te faço essa pergunta, né? É, de entender esse ser humano de maneira integral, onde o conflito é parte integrante da nossa condição, a Uhum, doença é parte integrante. A gente precisa uhum. reaprender a ler essas Precisa manifestações, lidar com ela, né? E não lidar com ignorá-la, né? elas de outra forma para poder dar conta delas de maneira mais profunda, integral, essencial. Eu anotei aqui a palavra essência, né? Mas aí Sem eu pergunto, dúvida. né, o que é cura? Né? O que é um organismo saudável? Assim como a gente se pergunta o que é uma família, né, feliz ou saudável, o que é uma sociedade pacífica? E eu queria te perguntar, na sua visão de médica, né, o que é um indivíduo Uma, saudável, uma mulher é. saudável? Então, na minha visão, como médica homeopata, que tem essa visão integral do paciente, a cura de um paciente, eu digo isso aos pacientes, né? Que se chega um paciente aqui e me diz, olha, eu não tenho mais nenhum sintoma, todos os sintomas desapareceram, a dor de estômago, a enxaqueca, eu estou bem, mas a minha vida está horrível. Meu trabalho não está legal, eu não consigo uma promoção que eu desejo, a minha vida afetiva não caminha, familiar não está legal. Esse paciente não está curado. A cura tem que ser feita e tem que se dar no sentido amplo. A vida tem que fluir também, né? O paciente, a pessoa tem que estar saudável emocionalmente, a nível mental, tem que estar consciente, que é isso que a Bebel estava falando, né? Que eu entendi que ela tem um pouco mais de consciência em relação ao corpo dela quando tem algum desequilíbrio, né? E a medicação do Biofal trabalha essa abertura de consciência, né? Para que você faça as mudanças na sua própria vida também, né? Para que ela consiga fluir. Para isso, você tem que ter essa abertura, essa clareza de consciência. Então, cura, para mim, tem esse sentido muito mais amplo
não só da saúde física, emocional e mental, mas da própria vida também. De um organismo que vai se autorregulando e que Que vai se extrapola a questão dali do sintoma, que também vai também dando... Exatamente. Perfeito. Você tem que ter a sua vida caminhando, fluindo, fazendo as escolhas com mais segurança, com mais auto... Você falou dessa questão da candidíase de repetição. Eu tenho uma amiga que tinha um problema assim e ela mudou de trabalho e passou. Assim, ela passou anos, né, buscando isso. Ela fez uma mudança numa coisa que tinha nada a ver com nada e de repente passou aquilo, assim, como mágica. Pois é. O sintoma, ele fala com o corpo também, né? A candidíase tem relação com essa insegurança, essa questão da mudança que gera medo. Será que vai ser bom? Será que eu vou ficar melhor nesse novo emprego? É isso mesmo que eu quero? É aquele momento em que você está num dilema mesmo, né? Para que lugar eu vou, né? Qual é a escolha que eu faço? É muito interessante. Eu queria pegar uma canja aí na fala de vocês, e eu fiquei com o nosso título na cabeça, né? Que síndrome é essa, né? E o paralelo que eu fiz foi com uma doença que eu acho que é a doença do momento, já de algum século, em função até do próprio progresso e da própria tecnologia. Quando você diz que fica trabalhando, às vezes, até 11 horas, meia-noite, né? A pandemia acelerou, né, as nossas conexões. Estamos aqui, né? A gente escolhe essa live na hora do almoço, para a pessoa também que está podendo comer, podendo nos ouvir. Isso. Então, você está sempre ali fazendo duas coisas. E esse fim de semana, nessa brincadeira de Mulher Maravilha de dar conta de tudo, eu fui para São Paulo dar uma cheiradinha, um colinho para os filhos da Patrícia que estão lá em São Paulo. E caiu no meu colo uma revista, daquela revista Vida Simples, e o tema era paciência, a importância da paciência. E eu fui ler o artigo... Paciência que, aliás, virou superpoder hoje em dia. Quando você tem paciência, você tem um superpoder. Eu ouvi essa, já adorei. Pois é, e aí o paralelo que eu fiz seria um antídoto dessa ansiedade, porque lendo o artigo eu fui me dando conta de que assim, o que você precisa é entender a sua vulnerabilidade, não é passividade, é entender seus limites e entender a sua vulnerabilidade. Se você consegue, de alguma maneira, como eu brinco, fazer uma coisa de cada vez, olhar para você, cuidar de você, né? Tem uma psicóloga americana que a gente cita quando a gente está dando curso, que se chama Carol Gilligan. E ela diz que o nível mais elevado da construção da moralidade na mulher no ser humano, na verdade, é que ela vai pela mulher, é no ser humano, é na pessoa, viu, Olivia? Nas pessoas. É você cuidar de você, o autocuidado. É como se você não vai poder botar máscara no outro se você não tiver com esse autocuidado. E esse autocuidado pressupõe também um limite em relação ao outro. Um limite de poder, né? Porque a Mulher Maravilha é super poderosa e nós somos vulneráveis. Na minha casa, Mônica, eu brinco com meus filhos, quando eles eram menores, que eu me chamava, que eles tinham que me chamar de Tereza faz tudo. Porque eu fazia tudo e resolvia tudo. Até consertar ferro, fio de ferro, eu brincava, Tereza faz tudo, já resolveu. Mas eu acho que é isso que a gente tem talvez como meta, ou como uma cultura que está demandando da gente, e a gente não para ver. Nessa revista, a imagem que ela traz, a escritora do artigo, eu acho que até um escritor, ele traz a imagem do pão, da fermentação do pão, que não adianta você apressar a fermentação do pão,
O pão tem seu tempo, as coisas têm Exatamente. seu tempo. E eu É acho que isso. hoje, com todas essas ferramentas, a gente quer resolver tudo para ontem. E o paralelo com a homeopatia é que vai buscar o equilíbrio do seu organismo. Não é Sim, tu cuidar daquele sintoma, tirou o sintoma, acabou. Acabou, não estou mais acabou. com dor de garganta, eu vou para a rua, Mas, estou bem. Mônica, pensa só, hein, doutora Tereza, assim, pensa só, né, como a gente vive numa cultura e que a gente transformou, assim, que a gente não precisa mais esperar a sazonalidade das coisas para consumir certos alimentos, certas frutas, né? A gente se É. organizou e a gente produz para ter tudo o tempo todo que a gente quiser, né? E assim Uhum. a gente desaprendeu a respeitar ciclos, a entender, Sim, né, que as coisas sim, têm um tempo. E sim. a gente vive no sentido oposto e cada vez mais, né? E eu acho Essa que aí, correria, trazendo né? pro, E eu, não, só trazendo para o divórcio, né, para não deixar essa bola no campo e não chutar, o divórcio, o pós-divórcio tem um tempo. A mulher se separar, aquela família se reorganizar, tem um tempo. E nesse tempo você precisa ter paciência. Nesse tempo você precisa estar conectado com a sua vulnerabilidade. Sim. Então, eu acho que tanto do aspecto do direito, quanto das finanças, quanto da psicologia, quanto da medicina, né, especialmente dessa linha homeopática que a Tereza representa, a gente tem que levar em conta o tempo. A gente Sim, tem que cuidar fundamental. desse. Fundamental. Eu vejo deixa. isso, essa questão do tempo, até dentro do tratamento homeopático, né? Algumas É. pessoas querem uma mágica. E eu tenho sempre esse cuidado de explicar: olha, não tem mágica, isso não é uma medicação mágica. Não quer dizer que você vai tomar hoje e amanhã o céu é azul, não tenho nada, porque não é mágico, é uma medicina. O seu corpo vai dando a resposta, vai se auto-organizando. Então, isso tem que ficar muito bem explicado, porque senão passa a ideia que é um medicamento milagroso, Instantâneo. instantâneo. É o É. Isso. instantâneo, né? Cultura do instantâneo. Não Fala. só o instantâneo, que tem duas coisas aí que eu gostei. Não só o instantâneo, mas eu adorei o que você falou hoje, doutora Tereza, que é uma provocação para o seu organismo se autorregular, na verdade. Quem está se Verdade. curando é o seu organismo. Então, é como é o nosso protagonismo. Então, a gente está buscando esse protagonismo do nosso próprio corpo, numa última instância, tá? Certíssimo, E Dedé. e pensando que ao invés da gente ficar naquela coisa externa ou da nossa cultura, né? Eu quero, eu posso, eu consigo, e a gente vai acima do nosso limite, a gente não nega o nosso limite, a gente dá limite para o outro, né? Eu até tinha Fundamental. notado uma coisa aqui, que era de perceber o limite, uma coisa que a Mônica fala muito, fortalecer as qualidades e competências, que aí eu pensei no glóbulo indo lá e fortalecendo as qualidades e competências internas daquele organismo e Sim, sim. retirando o que está colocando aquele organismo em risco. Então, por exemplo, sair Trazendo a daquele trabalho, consciência. traz a consciência para poder retirar o que está colocando em risco e dando, fortalecendo as competências para ele mesmo poder se curar, né? Acho que ali a gente Exatamente. agora, assim, vi tudo falando junto. Fantástico, muito Amei, bom. amei, É amei. isso mesmo. E assim, a Mônica falou sobre vulnerabilidade, né? Eu acho que a mulher, nós estamos falando da Mulher Maravilha, a mulher mostrar vulnerabilidade, na minha percepção, não é um sinal de fraqueza, né? Ela se sentir vulnerável é um sinal de que ela é uma Mulher Maravilha, ela é forte por reconhecer isso, né? E trabalhar dentro dessa vulnerabilidade, a sua força, a mudança, né? Que precisa ser feita na própria vida. Isso é fenomenal. Daí é que vem a mudança. É quando você toma consciência de. Sem tomar consciência, nada pode ser E mudado. consciência, como a Olivia falou, consciência do seu protagonismo.
sair do lugar de vítima e entrar no lugar de autora, com os Exato. seus limites, com a sua vulnerabilidade, mas sabendo que a solução está em você, que você não muda o outro, né? Você Exatamente. muda você. Mas como as Você coisas... é a protagonista da sua vida, né? Foi isso que a Mesmo Bebel sem falou. superpoderes, né? Mesmo Sem superpoderes. Você não tem superpoderes, você tem suas fragilidades. Vai ter hora que vai ter um muro na frente. Vai ter que ter paciência. Vai ter que ter Verdade. paciência em alguns momentos. Vai Né? Esperar o fermento funcionar, o pão crescer, o pão assar. Porque às vezes eu tenho certo medo do protagonismo. Quando a gente fala protagonismo, as pessoas pegarem esse protagonismo nessa função que a gente vê hoje em dia bem moderna, bem eu posso, eu consigo, eu vou acordar de manhã, vou fazer minha cama. Quem faz a cama de manhã? Você fez a cama já, yeah! Sabe? Vou fazer a cama, vou meditar, vou fazer... Não é assim. Não é assim, né? Não tem uma fórmula mágica. É isso aí. E a gente não pode tudo. Se autorresponsabilizar e agir, ser proativa, né? Isso aí. E reconhecer limite. Reconhecer, dizer, hoje eu preciso ficar na cama. Sabe? Meu corpo está pedindo. Isso é importantíssimo, né? Que a maioria das mulheres, nós mulheres, não fazemos, né? Exatamente porque a gente tem essa coisa enraizada, como eu falei, de acumular tarefas e desafios. Eu posso, eu dou conta, né? E aí acaba ou adoecendo, ou com desequilíbrio, um estresse emocional, e por aí vai. O que eu queria, eu estou aqui meio assim nervosa, porque eu já cheguei numa conclusão da nossa live, mas eu só vou falar na conclusão. Eu estou tensa que alguém fale antes de mim. Tomara que vocês concordem comigo. Já! Fala logo! Deixa de conclusão para provocação. Nós somos parceiras pacientes. Nós temos paciência. Com você, então, nossa, a gente curiosidade tem muita também. paciência com você. Porque Vamos a gente exercer gosta muito a paciência. de você. Tá certo. Eu ia dizer, mas antes de falar da conclusão da conversa, né, que eu estou chegando, vou fazer um link com o começo. É interessante, né, que Mônica fala da vulnerabilidade, e aí a gente foi falando disso, né, e é justamente aí que está a força. Tem uma coisa também disso, da gente entender, como está falando, né, na doença, ou na disfunção, ou naquela expressão do que está, né, do sintoma, como eu trouxe a questão do conflito, da sensação de fraqueza, aquilo que a gente quer combater, né, aquilo que a gente não gostar. Está ali a chave também, né? Como vocês estão dizendo, o protagonismo que a gente fala de pegar e fazer, está em, na verdade, conseguir botar a mão nisso. Conseguir pegar e entender que é na minha vulnerabilidade que está a minha força. Que Exatamente. É encarando a minha doença, né? A minha dor, a minha doença, que eu vou conseguir chegar no lugar de cura. Se eu nego isso, se eu evito botar... Então, é você entender a força pelo seu contrário. É justamente aonde a gente acha que, né, não tem que estar que está a fragilidade, né? Que está a potência, né? Isso. Muito interessante. Posso trocar uma palavra só? Ô, Bebel, só um minutinho. Encarando. Não. Você pode falar, mas eu queria que você situasse, porque eu estou vendo que tem gente entrando. Muita então, gente. Faz um resumo do que a gente está falando hoje, quem é a nossa convidada, só para atualizar quem está, que você é boa para isso. Nossa, e aí eu complemento. Desculpe. Eu já até perdi o que eu ia falar, entendeu? Não, mas eu ia falar, era só pedir para trocar uma palavra. Ao invés de encarar a vulnerabilidade, eu acho, ou a nossa doença, era aceitar a nossa doença e aceitar a nossa vulnerabilidade. Porque o encarar, quando eu falei, é muito ainda um pouco combativo, ainda um pouco... Tá certo. Abraçar. Não tão acolhedor. Como a doutora Tereza falou, assim, pensar, primeiro tomar consciência, primeiro entender, aceitar, acolher, para então trabalhar. O meu encarar foi no sentido de botar a mão na massa. Eu sei, eu entendo. Eu sei disso, mas é só exatamente por isso que eu falei.
Não, então a gente está aqui, na verdade, falando com a doutora Teresa Mitchell, que é homeopata especializada numa linha de homeopatia, que é a Biofal, que olha para o ser humano de uma forma integral. Ela trata a energia, o emocional, o físico. E nós, da base, hoje está faltando a Patrícia, estou eu do financeiro, a Olivia do direito, a Mônica da saúde mental. E a gente veio conversando até agora como é que tudo isso se integra, né? Essa síndrome da Mulher Maravilha, como é que a mulher é requisitada hoje, como é que ela é solicitada e como ela se solicita, como é que ela se obriga a estar ali nesse papel multitarefa e com uma e performar tão bem nesse papel multifunção, né? E nessa multifunção, aceita essa multifunção. E como isso fala com as nossas doenças atuais, que tanto o corpo quanto o emocional, para encarar tanto as doenças emocionais quanto sociais e físicas, a gente não pode negar os nossos limites e a gente precisa aprender a ouvir o nosso corpo, a ouvir os nossos limites, aceitar os nossos limites e lidar com eles. E aí a doutora Teresa trouxe uma coisa que eu achei muito legal, que a homeopatia, na verdade, ela é só um veículo que leva eu não sei agora, não é uma substância, mas é alguma coisa uma informação eletromagnética. Uma informação eletromagnética para que o seu corpo produza a cura para ele mesmo. Então, isso fala muito com tudo que a gente vem falando, né? Que não é uma coisa, Mulher Maravilha, eu posso, eu quero, eu faço, mas, ao contrário, é uma coisa de você perceber o seu limite. Vou voltar para a minha anotação, que ela resumiu bem, eu acho. Perceber o seu limite, fortalecer as qualidades e as competências e retirar o que está te colocando em risco, que às vezes pode ser um trabalho exaustivo, pode ser uma relação negativa, sim. Pode ser o que for. No momento de um divórcio, pode ser uma discussão desnecessária, por exemplo. Né? Eu costumo dizer até que discussão bate-boca não leva a lugar nenhum. Começou a bater boca, não é construtivo, sai, vai para outro lugar, conversa depois. Eu queria para quem quiser pegar a palavra. Tá, eu quero só trazer um outro ingrediente que eu acho que é importante, porque essa mulher que a gente está falando hoje, que somos nós, com todas as diferenças geracionais que existem entre nós, mas essa mulher é fruto também de uma mulher que foi saindo de um lugar que era um lugar extremamente submisso, negativo, cuidador, que não tinha quase protagonismo nenhum. Aí a gente cai dialeticamente nessa mulher que faz tudo, que dá conta de tudo. A gente agora está integrando de novo a nossa vulnerabilidade. E olhar, né? Fico pensando nas minhas netas, o que a gente pode também pensar para o futuro, para essa mulher também poder se conectar com as suas vulnerabilidades, aproveitar o que a gente trabalhou aqui, o que a gente está compartilhando, e criar a sua própria história, o seu próprio lugar no mundo, porque assim é que as coisas vão caminhando. Então, eu às vezes fico um pouco agoniada, porque assim, a gente traz uma informação nova, que é fundamental, mas essa informação nova e essa mudança, ela vem de uma história, ela vem de mandatos anteriores, ela vem de mitos. Então, é só reconhecer o papel desbravador daquelas que vieram antes de nós e que estão dando esse lugar e essa potência vulnerável para a gente hoje. Era esse ponto que eu queria trazer. Muito bom, Mônica, muito bom. É isso mesmo. Eu acho que a gente está hoje num momento também em que a gente já está a gente fez até uma live, a gente teve um tema sobre isso até no passado, em que a gente, se sentindo confortável nesse lugar,
eu acho que a gente pode, inclusive, abrir esse mundo feminino para os homens e convidar eles a participarem e tirar um pouquinho da carga da gente, ajudar eles, Diminuir o peso. Diminuir o peso, a gente diminuiu um tanto da carga deles como provedores, né? Então, vem aqui diminuir um pouco a carga do cuidador, né? Então, temos esses papéis não estão, eles podem ser transitados. Né? Podemos transitar nesses papéis. Volta às pessoas, Olívia. Essa live é para pessoas, não é só para mulheres. É para homens e mulheres. E quem mais quiser e quem mais puder compartilhar, porque eu acho que é isso. A gente, obviamente que a gente está falando do lugar que a gente tem, porque a gente só pode falar desse lugar, mas entender que esse lugar também não é privilégio nosso. Que esse lugar ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser aberto para outras leituras e outras visões e outras discussões para poder ter um equilíbrio e todo mundo dentro de uma família ter esse protagonismo vulnerável. Tanto os pais, quanto as mães, quanto os filhos, quanto os avós, dentro de uma família, poder cada um entender o seu lugar, os seus limites e a sua presença. E também a gente quer esse protagonismo, não é do nada. A gente também não quer ficar no cantinho da casa sumindo. Acho que o próximo tema que a gente vai precisar entrar, eu quero, é envelhecimento, porque eu acho que é um tema que dá muita coisa também para a gente trazer. Quando a gente encerrar o divórcio, fica aí. Esse equilíbrio, né, Mônica, entre assim, esse dilema, esse equilíbrio, né, entre a vida familiar, profissional e todas essas tarefas que a mulher acumula é importantíssimo, como você falou. Não só para a saúde, né, física, eu estou falando para a saúde da família também, né, para a saúde emocional. Eu acho que assim, se a mulher está bem, a mulher geralmente é o eixo da família, os filhos ficam melhores, mais tranquilos, a relação é mais, vamos dizer assim, é mais prazerosa, é mais tranquila também. Então, esse equilíbrio, esse dilema, né, e não só agregar e sobrepor demandas e tarefas, mas também, como eu falei, escolher, né? Eu acho que esse dilema é um dilema de todas as mulheres dessa era moderna. Escolher, Tereza, e abrir espaço também, né? Abrir espaço para poder dividir, porque a gente segurou muito esse lugar que era o poder que as mulheres tinham. Por isso que eu lembrei também das minhas avós e bisavós. Eu estou me lembrando agora, eu estava falando com a minha filha que mora fora do Brasil, e aí eu vi o marido chegar. Ela, no momento, não está trabalhando, o marido é médico, trabalha fora, chega, sei lá, 7 horas da noite. E ela estava no telefone e eu vi ela dizendo, olha só, eu já fiz o milho, já fiz não sei o quê, já fiz não sei o quê, o bife é para você. Então, assim, e ele chega e ele entra e ele encara lá a cozinha e ele chama as crianças para jantar, e é uma divisão que eu acho que é uma valorização, porque no que a gente abre mão também dessa supercompetência, a gente abre espaço para os nossos parceiros mostrarem a competência deles, que eu acho que é outro ponto importante da vulnerabilidade. Importantíssimo, é isso aí. Muito e importante. que naquela hora da separação também a gente estava naquele dia conversando, né? Os homens são capazes sim de cuidar das crianças, né? Isso, eles têm esse superpoder. Também tem, né? Então, faz parte. Queria comentar aqui que tem vários comentários legais, não foram tantos comentários, né? E até perguntas que foi difícil acompanhar, né? Como disse a Lucinha aqui, estava um frisson, a gente falou muito, então não consegui trazer as perguntas. Bom, mandem para a gente, depois a gente pode, né, repassar, quem sabe até ter uma segunda rodada com a doutora Tereza. Até põe nos comentários também, que a gente tenta responder nos comentários. A gente pede, doutora Tereza, depois dá uma olhada lá também. Sem dúvida. Fala. Então tem aqui, Posso responder. Deixar de ser vítima e passar a atuar. Peraí. Minha expectativa é sair do automático, rir, ser feliz. Desafio sair do automático já há 30 anos. Começar devagar, né?
Alguém comentou aqui. Pô, devagar já é um desafio do nosso século, né? Devagar você já... começar devagar, baby steps, né? Começa um passo de cada vez. Entender que a importância de se autoconhecer, a Ana comentou, de trabalhar a nossa saúde mental como prioridade, porque eu acredito que quando a doença aparece no corpo, é porque a nossa alma já adoeceu antes. Disse aqui a Ana FKZ. Enfim, para privilegiar um pouco, né, dos comentários, a Márcia falou, eu compartilho porque acredito que é necessário propagar essa metodologia amorosa que o projeto incrível de vocês nos apresenta. Enfim, muitas coisas interessantes. A Júlia, muito bom, né? Que bom. Dentro de nossas vulnerabilidades e por conta delas, por nossa adaptabilidade, inclusive, somos superpoderosos. E por aí vai. Vamos abrir e deixar a caixinha aberta, como sugeriu aqui a Carolina, para a gente responder e interagir depois sobre essa live. Interessante, né? Antes de fazer caixinha antes da live, fazer caixinha pós-live. Assista a live e vamos continuar a conversar pela pós-live. Muito bom. A gente está entrando Eu gostoso é não parar a conversa. A gente está entrando nos 4 minutos finais e então queria começar. E eu estou curiosa para saber o que você quer falar. Começo eu, então? Sim. Olha que eu estou com uma luz vindo de baixo para cima. Eu terminaria essa live, minha conclusão, dizendo, né, pegando lá a fala da Mônica do início da nossa conversa, quando ela nos apresenta, né? Eu procuro 4 mulheres e ela fala 4 pessoas. Minha vontade era dizer, né, assim, mulheres e homens também, mas mulheres, já que essa live a gente está focando nisso. A mulher é um ser humano como outro qualquer, sabe? Sair, tirar essa capa do super isso, super aquilo, dou conta de tudo. Se reconhecer, somos seres humanos como outros quaisquer. E a gente precisa se acolher nesse lugar, né? Assim, chegar dos superpoderes. O superpoder está na nossa humanidade. Quanto mais nos reconhecemos como seres humanos, como falhos, imperfeitas, né? Já que é para mulher, né? Enfim, cheias de contradição, de idiosincrasias, e de vulnerabilidades, e de medos, e de culpas. Somos seres humanos como outros, somos como outros quaisquer. É o que eu diria. Eu queria, eu vou deixar você para o final, Tereza, porque você é a nossa convidada aqui. Mas 2 minutos, 3 minutos. Rapidinho, eu queria só agradecer, né, a vocês duas, e a Patrícia que não está aqui, e a Tereza, porque eu acho que a gente começou falando do peso que a pandemia trouxe para muita gente, né? E eu acho que trouxe, inclusive, para nós, né? Mas da gratidão do recurso que a gente, com a nossa parceria, com os nossos projetos, a gente conseguiu transformar merda em adubo. A gente conseguiu e está trazendo isso e compartilhando essa possibilidade e que a gente possa dar frutos com tudo isso que a gente está compartilhando e construindo juntas. Eu queria agradecer também, então, todas nós, todas vocês, e realmente falar que a gente não precisa dar conta de tudo. E não dar conta de tudo não quer dizer fracassar, quer dizer colocar em outro tempo. O tempo, existe uma linha do tempo, não precisa ser essa coisa tão... né? Existe uma linha do tempo. Coloca, dá um pouco mais de flexibilidade, né? Se permite um pouco mais. Você vai ver, não faz tanta diferença. Essa pressão sobre o tempo é muito mais emocional do que uma necessidade real para as coisas acontecerem. Até porque as coisas precisam amadurecer. As coisas de qualidade mesmo, elas precisam amadurecer, elas precisam ser percebidas. A gente precisa errar, consertar, refazer. Então, não dá para ser miojo e ainda assim ser cozinha de chefe. Entendeu? Então, né? Vamos dar tempo ao tempo. É isso aí. Tereza. É isso aí. Olha, eu fiquei muito feliz com esse nosso encontro.
muito agradecida. Eu acho que, de uma certa forma, nós tocamos aí muitas mulheres, elas muitas devem estar fazendo assim, reflexões sobre a própria vida, sobre os limites, né, que a gente tem que sempre impor na nossa vida familiar, profissional, e entender sempre, como disse a Bebel, que nós somos seres humanos, né? Nós mulheres somos seres humanos. Nunca, em tempo algum, vamos dar conta de tudo da melhor forma possível, né? Então, trabalhar muito essa questão dessa compreensão da fragilidade, mais uma vez, da vulnerabilidade, porque dessa forma nos tornamos mais fortes, né? Mais proativas para fazer mudanças e ter outro tipo de comportamento em relação a essa coisa do perfeccionismo, do que tem que ser agora, tem que fazer tudo de uma vez. Então, esse entendimento aí é fundamental, trabalhar muito essa questão da tolerância e da paciência, sem dúvida. Mas foi ótima a nossa conversa. Obrigada, Tereza. Obrigada. Foi lindo. Obrigada a vocês. Estamos anotando as sugestões, tá, pessoal? Tá bom, Ó, tá bom. muito Um beijo. Obrigada, grande. gente. Vai ficar gravada essa live. Quem não escutou, quem não ouviu toda, pode ouvir, tá bom? Que bom, adorei. E pode mandar beijinho. para as outras Beijo. mulheres maravilhas que estão precisando ouvir. Beijo para as Muito mulheres obrigada. super poderosas. Isso aí. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau.